O Alego Mulher de hoje vai contar a história de uma pessoa incrível, guerreira, a vereadora doutora Cristina. 2 mandatos seguidos, a mulher mais bem votada, e hoje a gente está aqui na casa dela. Ela vai nos recepcionar logo aqui na entrada, vamos lá? Logo aqui na entrada tem o Juca, o cachorrinho dela. Quase 10 anos que ela tem o Juca, tem as antas também. Vamos lá. Logo na entrada da casa, a quantidade de obras de arte realmente impressiona. Doutora Cristina é apreciadora principalmente de artistas goianos. Tem quadros de J. Oliveira, Kleber Gouveia, Alexandre Quiá, Poteiro. Ciron Franco é um amigo especial. A anta de resina foi um presente dele. A obra de arte para mim é vida. Educa a gente, né? Educa o sentimento. É minha paixão. É arte, né, de todas as formas. E eu sei que essa obra de arte tem um cunho nobre também, que muitas você vende, né, para arrecadar dinheiro para instituições e para outras causas também, né? O artista, ele naturalmente é uma pessoa caridosa, uma pessoa sensível à dor das outras pessoas, né? Então, muitos artistas participam de campanhas com a gente, de auxílio a famílias, de auxílio a instituições e causas, né? O Queimado é uma causa que sempre teve o apoio dos artistas, a Associação Paralímpicos do Futuro, que a gente tem um trabalho, a Maria Eugênia e o Chafim também, apadrinham aquela associação. E é arte aí, música, dança, artes plásticas, e a gente consegue tocar os projetos pra frente. Tá certo. Tem projeto, viu, gente? Vamos saber um pouquinho da história de vida dela? A vereadora chegou aqui em Goiânia na década de 90. Infelizmente, a razão foi por causa de uma agressão, talvez a agressão maior que um ser humano possa receber na vida. Ela teve 85% do corpo queimado depois que o ex-namorado ateou fogo nela com 1 litro de álcool. Isso houve 3 tentativas e é uma data que a vereadora nunca esqueceu. E ela costuma dizer que ela tem 2 datas de aniversário. Esse dia foi dia 6 de fevereiro de 1986. Vereadora, a senhora nunca esquece, né? E a senhora faz questão, o que me impressiona é que a senhora faz questão de não esquecer. Porque a senhora não se deu como vítima, claro, foi uma vítima, mas fez disso uma bandeira e um divisor de águas na sua vida. Luciana, é uma coisa tão complexa, né? Porque eu nunca tinha tido contato com a violência, assim, para mim era coisa de novela, de telejornal, né? De coisas que eram muito distantes da minha realidade. Eu sou a 10ª filha de 14, então fui criada num ambiente muito democrático, muito aberto, tive uma educação firme da minha mãe e do meu pai, e a exigência era que a gente formasse, né? Fui estudar em Curitiba com 15 anos, tendo autonomia, já tinha 3 irmãos estudando em Curitiba, uma irmã fazendo medicina, e meu pai não me tutelou, ele me deu autonomia, abriu minha própria conta bancária, ele me falou, ó, se sobrar, sorte sua, se faltar, azar seu. Então a gente foi criada para ter independência, autonomia, para cuidar da nossa vida. E para mim, essa relação com violência, ela era muito distante. Eu não poderia imaginar, como nenhuma mulher pode imaginar, que alguém que diz que eu te amo e vai te matar, né? Então essa questão cultural de ver a mulher como propriedade, como, se não é minha, não é de mais ninguém, isso para mim era completamente fantasioso, né? E vivi esse momento da minha vida, como você disse, que eu não deixo esquecer, porque isso pode ser um alerta para as outras mulheres, para as outras famílias, né? Esse meu ex-namorado era um médico bem formado, uma pessoa instruída, né? Mas uma pessoa desequilibrada. Então, isso pode acontecer com qualquer mulher. Nós estamos num momento muito complexo da nossa sociedade, e as mulheres, com certeza, são as maiores vítimas. Bom, e a Cristina Lopes Afonso, que até então não era vereadora, formada em educação física, em fisioterapia, tudo no Paraná, ela ajudou, gente, por incrível que pareça, com isso, a questão da Lei Maria da Penha. O caso dela, o mundo ficou sabendo, não foi só o Brasil, o mundo ficou sabendo, e ela ajudou muito na elaboração dessa lei, o caso dela, né? E você, vereador, conseguiu, né, colocá-lo na prisão, né? A partir dessa tragédia, passou a ser missão na minha vida, trabalhar em prol
de relações mais harmoniosas, mais equilibradas, defendendo a mulher dessa possibilidade de agressão e também a questão do queimado. Para mim isso era causa de vida, né? E nós conseguimos uma condenação exemplar. Meu agressor, a pena ia de 12 a 30, ele foi para júri popular, o que é difícil também com vítima viva. Ele foi a júri popular e foi condenado a uma pena de 21 anos. Como ele era réu primário, bons antecedentes, isso caiu já no júri. A matemática, aliás, jurídica é igual eleitoral. A pessoa faz 28 mil votos, não elege, mas o de 11 elege. Então é uma maluquice. Mas e injusto foi também, né? Injusto, mas foi uma condenação assim que tornou-se jurisprudência no Brasil todo, porque foi uma condenação exemplar, tanto no aspecto jurídico, criminal, quanto no cível, né? Ele nunca me pagou, nunca ressarciu, né? Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada, minha família teve um gasto enorme para salvar a minha vida. Ele foi condenado, nunca houve o pagamento, mas a condenação serve como jurisprudência. Então isso para mim... Ele ficou preso mesmo, em regime fechado, durante 13 anos? Como é ficou preso, depois foi para o semiaberto, teve a progressão de pena, mas como o caso teve uma repercussão mundial, havia um cuidado das autoridades policiais em Curitiba, das autoridades penitenciárias em que ele cumprisse, e a partir da condenação, as pessoas perdem o direito de prisão especial. Então, mesmo tendo um diploma de nível superior, ele é condenado, então ele vai para uma cela comum. Isso foi muito vigiado pelo movimento de mulheres, pelo movimento de direitos humanos. Então, a pena foi cumprida, foi apenado e a pena foi cumprida de maneira exemplar. E a gente participa, então, da construção da Lei Maria da Penha, que eu também faço questão de sempre falar disso, porque em campanhas eleitorais sempre vem alguém dizendo que eu sou o criador da Lei Maria da Penha, o Lula copiou meu projeto. Não é verdade. Sabe a luta que foi por trás. Não é verdade. A Lei Maria da Penha, ela é uma imposição internacional ao Brasil por não ter condenado um réu confesso que tentou por 2 vezes matar a Maria da Penha. Ele atirou, ele forjou um assalto, atirou, a bala transfixou a coluna dela, ela tornou-se cadeirante, depois isso é cruel demais, né? Ele descascou o fio do chuveiro, amarrou na cadeira. A água é condutora de energia, a hora que ligasse, ela morreria eletrocutada, porque ela não podia se mexer. E ela, como muitos pacientes meus dizem, na hora do susto, do pânico, o movimento vem. Então ela se joga para fora da cadeira e no estado do Ceará, o agressor dela, que era um professor universitário, naturalizado brasileiro, ele não é condenado e ela recorre então à Organização dos Estados Americanos. E o Brasil, a partir dessa punição, foram criados comitês em todos os estados brasileiros. Eu participei do comitê no Paraná e todas nós conseguimos contribuir com a construção dessa lei, que é uma lei exemplar no mundo, só falta ela ser colocada em prática na sua amplitude. Mas é um resultado de um trabalho coletivo e de uma punição internacional. E foram vários anos, né, para que conseguisse essa lei, né? O Brasil só edita e publica a lei no último minuto, né? Porque, infelizmente, e aí o tema do programa, né, mulheres, nós temos poucas mulheres no Congresso Nacional. Quem edita a lei é o Congresso. Então, como muitos homens respondem pela Lei Maria da Penha, como que eles vão se autopunir, né? Então nós não teríamos, se fosse vontade política, nós não teríamos nunca pressão social, também é difícil você alcançar uma lei tendo a maioria contra, né, de quem decide, mas o então presidente Lula, ele publica a lei, né, que é a 11.340, ele não tinha escolha, né? E publica, a pressão popular já publica nos últimos dias do prazo, que foi dado um prazo ao Brasil para publicar a lei, né? Então nasce aí a 11.340, que para a gente é um avanço, né? Agora falta implementar completamente a lei, né? E que as pessoas denunciem, né? As mulheres denunciem. O importante disso tudo é que você entrou, assim, isso fez com que você escolhesse essa bandeira, né? A luta pelas mulheres, para que casos, né, semelhantes não aconteçam. E ela entrou de cabeça mesmo na questão da fisioterapia.
referência aqui no estado de Goiás, na área de queimados. Você fez dessa agressão cruel uma bandeira de vida e a gente vai falar um pouco da trajetória dela profissional como fisioterapeuta e referência na questão da queimadura no estado de Goiás e no Brasil inteiro. E também como ela ingressou-se na política. Daqui a pouquinho. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. É possível ser feliz depois de ser vítima de racismo ou ter trabalhado na infância. É possível se sentir seguro depois de sofrer abandono. É possível seguir em frente depois de ter seus direitos desrespeitados. É possível. Basta uma denúncia que pode ser anônima. Disque 100 de qualquer telefone ou procure o CRAS ou CREAS mais próximo. Lá você encontrará acolhimento e orientação sobre o acesso a seus direitos. Governo Federal. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Alego Mulher volta entrevistando a vereadora doutora Cristina, por 2 mandatos consecutivos, a mulher mais bem votada da Câmara. E a gente está aqui, né, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho da história de vida dela, como que ela superou essa agressão e depois disso foi um divisor de águas. Ela pegou a bandeira da agressão como meta de vida, depois da educação física fez fisioterapia e veio para Goiás, referência. Só vou falar algumas coisas aqui porque tem muita coisa, mas por mais de 20 anos foi chefe do Serviço de Saúde em queimaduras em Goiás, ajudou a fundar o Núcleo de Proteção aos Queimados, a Liga Acadêmica de Queimaduras em Goiânia, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, a Federação Latino-Americana de Queimaduras e o curso de fisioterapia da ESEFEGO, onde deu aulas por 15 anos e também a matéria queimados, que não tinha, né, Cristina? Você que ajudou a implementar, além do curso, não tinha essa matéria, né? Na verdade, queimaduras não é especialidade autônoma na área de saúde, então isso significa que você não vai ter formação na graduação, nem para enfermagem, nem para nutrição, psicologia, fisioterapia, você não tem essa informação. A queimadura chega na universidade como matéria de primeiros socorros. Então, o que eu faço se acontecer uma queimadura? Mas a complexidade do tratamento não se aprende. Então, o queimado, o grande queimado, né, como é o meu caso, você vai ter impacto sistêmico, você vai ter impacto no sangue, no pulmão, no rim, no coração, na parte motora, articulações, né, na parte psicológica, porque você vai ter cicatrizes, vai viver com dor. Então é uma coisa que é tão complexa e as pessoas não aprendem como cuidar desse paciente. Tinha que ser um curso, né, de tão complexo, penso eu. Tinha que ser uma especialidade, né? E aí, como a gente conseguiu fazer aqui na ESEFEGO? A ESEFEGO, que ainda não era uma unidade da UEG, a gente conseguiu implantar o curso com as disciplinas de queimaduras. Então, queimaduras 1, os estudantes estudam
o que é a queimadura, qual que é o impacto sistêmico, como que é a fisiopatologia, os primeiros socorros, os cuidados específicos. E aí, no segundo semestre, queimaduras 2, que é a queimaduras aplicada. Então, o que a fisioterapia faz por esse paciente? Quais são os recursos aplicados? Como é esse tratamento? A reabilitação a longo prazo, né? A fisioterapia, eu como fisioterapeuta, eu acompanho o paciente desde a emergência até a reparação completa das sequelas que pode acontecer 20, 30 anos depois. Ontem eu fui na casa de uma amiga da Maria das Graças Cruvinel e o Mário, que é casado com a sobrinha dela, a hora que eu entrei, ele falou: nossa, você cuidou de mim. Eu tava com busca-pé no bolso. Até hoje ele tem uma cicatriz, queimou aos 8 anos. Então são processos... E cada caso é um caso, né? E são muitos os agentes, né? Você pode queimar com fogos de artifício, eletricidade, líquidos quentes, superfície quente, acidente de moto, né? Então, químicos. Então, é uma coisa que nós, população brasileira, nós não temos essa consciência preventiva, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Sim. Né? Então a gente não é treinado para isso, para o acidente. E isso também é uma coisa importante que eu venho lutando para implementar nas escolas. Mas a queimadura, como eu vivi esse processo e sentia no olhar das pessoas o pânico, porque a pessoa me olhava e falava assim: agora, o que eu vou fazer com ela? Porque eu faço parte... Você percebeu o despreparo também? Total. E eu faço parte de uma população que não sobrevivia, as pessoas morriam. Então eu venho com um desafio total para os profissionais, porque, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer, né? E a fisioterapia, meus irmãos que fizeram educação física, o Nino e o Gilmar, eles me ajudavam muito, mas sem um preparo adequado, mas me ajudavam muito nessa parte física, sim, né? Da reabilitação, né? Do exercício, né? Do alongar, né? E o Nino e o Gil me doaram pele, então meus irmãos literalmente salvaram a minha vida, né? Eles tiraram pele da coxa. O Diniz ficava comigo durante o dia, o Gilmar durante a noite e o Gil e o Nino tiraram pele. Então, um ficava comigo no hospital, o outro ficava cuidando dos dois, porque quando você tira a pele, você não consegue nem ficar em pé. Né? Muita dor. A queimadura, ela é um trauma primário. Parece que você está lá nos primórdios, né? Nas cavernas. A sensação que você tem é que não houve evolução. Né? Porque você sente dor até é hoje? uma dor física brutal, né? Você sente dor até hoje ou não? Eu sinto dor se eu não alongar e se eu não fizer minhas massagens, né? A pele enxertada, ela depende eternamente de uma hidratação boa, porque eu não tenho mais as glândulas sebáceas que fazem a hidratação natural. Então, se eu tiver um cuidado, fizer meus alongamentos, minha ginástica e hidratar, eu não vou ter problema. Se eu não fizer, isso pode girar meu corpo. A retração, ela gira a coluna. É uma coisa... Você vai carregar isso pro resto da vida. Né? Não só a questão física, estética, mas também a física motora. Bom, e é só lá na frente, talvez a gente vai entender a vida, né? Por que isso aconteceu e por que você serve de exemplo para tantas pessoas que dependem dos seus conhecimentos, né? E ela dá aula até hoje, né? Nessa área de fisioterapia, nessa especialidade de queimados. E, por incrível que pareça, ela consegue conciliar isso com o mandato de vereadora por 2 vezes consecutivas. E eu gostaria de saber como, porque é meio mágico isso. O que te move? O que te move acordar todo dia e falar assim, gente, olha, tem pós-graduação que tem que dar aula e tem que ir lá na Câmara. Você sabe e tem o Juca, gente, tem o o Juca também. Há 20 anos, doutora Cristina mora na mesma casa, tem o mesmo carro e há 10 anos tem o Juca, amiguinho inseparável. Ela faz questão de manter os mesmos hábitos, uma rotina simples, o que chama a atenção dos vizinhos. Eu andando aqui no condomínio com o Juca, era mais ou menos 11h30 da noite, falei, nossa, eu tô cansada, esgotada, mas ele não tem nada a ver com isso, né? Ele tá todo feliz me esperando para andar. Aí eu fui caminhar e um senhor me parou e falou assim, vou continuar votando em você. Falei, tá me acompanhando no meu trabalho? Ele falou, não,
mas você continua a mesma pessoa. A casa continua a mesma, os carros na garagem é o mesmo, o cachorro, você anda com ele, recolhe o cocô dele. Eu falei, as pessoas realmente prestam atenção, Luciana. O seu exemplo, você sua não mudou, postura. é gente como a gente, né? E assim, o que te faz diferente pelo fato de você ter um mandato, né? A diferença que me faz é o aumento da responsabilidade, né? Porque foram 9.114 pessoas que foram lá na urna, num momento tão desacreditado da política, apostar no meu trabalho, apostar na minha disposição. Então isso, para mim, é de uma responsabilidade, de uma força que me move, né? Eu tenho que me levantar e corresponder. E a queimadura, ela é missão para mim, né? Eu tive um trabalho muito forte aí com o governador, o ex-governador Marconi Perillo, para que ele implementasse a unidade de queimados dentro do GOL, Hospital de Urgência Governador Otávio Lage, porque meu pai era vivo e vendeu uma fazenda de porteira fechada. E quem não tem para vender? Faz o quê? Corre para onde? Né? O Hospital de Queimaduras, que é fantástico, tem um trabalho primoroso, ele tem uma limitação de leitos de SUS, do Sistema Único de Saúde. E lá no GOL não, lá é uma unidade, então nós já atendemos... Com UTI, né, e tudo mais, que UTI, precisa, né? equipe especializada, eu treino a equipe multiprofissional, esse ano fiquei 1 mês lá dentro pelo PRONAS, que é um curso de capacitação que é ofertado pelo Ministério da Saúde. Então a gente tem uma preocupação em preparar profissionais que saibam a necessidade daquela vítima. E o que eu falo muito, você não está ali para julgar o psicológico, porque é comum também no serviço a pessoa falar, nossa, aquela pessoa é chiliquenta, aquela é sem paciência. Eu não estou ali para julgar isso, eu estou ali para tratar. Claro. E eu falo para as pessoas, quem escolhe queimadura tem que entender a complexidade emocional. A pessoa está no processo de trauma, né? Ela está traumatizada. O que levou a isso já é uma outra história, né? E o que é a personalidade dela também, justamente, muito outra história. Mas para mim, retomando a sua pergunta, o que me move é essa responsabilidade de confiança acreditada em mim, no meu trabalho, e também a missão para mim que é a queimadura e proteção à mulher. E nessa jornada política, eu fui buscar qualificação, porque é uma loucura, né, Luciana? Você tem que entender de mobilidade, meio ambiente, saúde, educação, assistência social, tributos, né, parte fiscal. Então eu fui líder RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que é um curso de formação que é fantástico, tá com o processo de seleção aberto. As mulheres, homens, jovens que tiverem interesse em política, vale a formação. Eu sou líder RAPS 2017 e eu passei numa prova que foi um curso construído pela Fundação Lehman e pela RAPS, que preparou 20 lideranças públicas no Brasil. Alguns são deputados federais hoje, o Vinícius Ponte, o Thiago Mitrô, a Tabata Amaral, né? Nós somos 20 pessoas do Brasil todo que fomos treinadas e cada módulo era um eixo, né? Educação, meio ambiente, saúde. A gente fez um curso em Oxford que era integridade, valores e combate à corrupção. Então, ou seja, você se recicla o tempo todo, né? A gente precisa, né, Luciana? A gente tem que estudar, tem que aprender, tem que entender. É o que você falou, né? A saúde é o carro-chefe, né, da sua vida em questão de conhecimentos, mas você é referência também na Câmara na questão dos tributos, não deixou que o IPTU fosse... E acabou sendo aumentado, não teve como, né? Mas, assim, essa luta foi constante ali, você estava ali na frente para não aumentar o IPTU, em plena recessão ainda estamos, né? E outros tributos aqui também que a gente vê, você acompanhando, ou seja, áreas distintas, né? Mas o papel do vereador é esse, né? Lutar pelo que é nosso, né? E essa questão fiscal é uma questão que poucas pessoas se interessam, né? Eu que tenho um espírito aí voltado para o esporte, para a cultura, que tem paixão, né? A coisa fiscal nunca foi muito o meu dia a dia, meu entendimento. Então a gente precisa se qualificar
eu fiz uma discussão muito profunda sobre o Código Tributário, né, a reforma tributária, que infelizmente o prefeito acabou retirando o projeto da casa, frustrando aí toda uma expectativa que tinha para o ano fiscal de 2020. E a gente discutiu muito o IPTU, infelizmente, que daí também as pessoas falam, mas a Câmara não se posicionou. Se posicionou, derrubou o aumento do IPTU, mas infelizmente o prefeito conseguiu uma ação de inconstitucionalidade aprovada no Tribunal de Justiça em janeiro, né, que era recesso do Judiciário, recesso da Câmara, e aí a gente acabou perdendo, mas no calar da noite, né, geralmente. Mas a gente, no apagar das luzes aí. Mas a gente nunca deixou de fazer a luta, de fazer o bom debate, e o que para mim também é o que me move, é inspirar pessoas para entrarem nesse universo político temporariamente, porque eu também sou contra reeleições. Eu acho que mandatos deveriam ser só 2, né, deveria ser proibido no Brasil, seja consecutivo, seja alternado, mas só 2 em cada cargo, porque as pessoas precisam trazer novas práticas. Novas práticas, não tem mas jeito. o que a gente vê é que há pouco interesse, né? Pelo menos assim, a questão da participação das mulheres, somos a maioria, né, dos eleitores brasileiros. Eu queria também saber de você a questão das cotas femininas, né? Se você acha que tem que existir mesmo, porque se já tem pouca participação sem cota, aí fica mais difícil ainda. E por que tem pouca participação feminina também? Nós nunca fomos estimuladas, né? Há um problema que nasce aí com a mulher nessa questão de falta de incentivo. A mulher não é estimulada a isso. Eu já ouvi vários depoimentos de mulheres dizerem que em casa o incentivo era para fazer uma boa preparação para o casamento. Então a mulher ela é incentivada a casar, a ter uma boa construção de família, mas ela não é incentivada a ter um bom desempenho profissional, a participar das decisões da sua cidade, seu estado, seu país, né? E isso nós precisamos começar a fazer esse estímulo também, né? Então aquela coisa de dar carrinho para menino e ferrinho de passar para menina, né? Isso tem que começar a ser repensado pelas pessoas que estão preparando essas crianças, né? Porque a instrução ela vem com a escola, mas a educação ela vem com o convívio de quem cria essas crianças e com a cultura, com o esporte. Isso educa, né? Educa a nossa alma. Mas as mulheres hoje elas estão desfazendo esse questionamento, por que não? Sim. Porque eu não posso, né? E assim, se as políticas públicas são para, a maioria são para as mulheres também, né? As políticas deveriam ser, pelo menos. Deveriam, e você vê, Luciana, por que a saúde e a educação estão sempre tão sofridas, estão sempre tão desassistidas? Porque são eixos que afetam a mulher. Se uma criança não tem vaga na escola, a mulher que tem que se virar, ela tem que bater nas portas, ela tem que procurar ajuda. Se uma pessoa está doente, é a mulher que tem que se virar. Então são problemas que quem enxuga o orçamento em casa também, geralmente é a mulher, né? E isso afeta a mulher, mas quem decide lá é o homem, porque eles são a maioria. Então são questões que não afetam. Eu costumo contar uma coisa que é até bem emblemática, que era um projeto de lei do então vereador Paulo Borges, que discutia a obrigatoriedade de cabide nos banheiros femininos, em shopping, cinema, vestiário de clube, né? Virou uma chacota, eu recém-eleita, né? Eu fiquei prestando atenção na discussão, eu presto muita atenção. Aí, prestando atenção, aí os vereadores, que bobagem, com tanto problema. Aí, saúde é problema, educação é problema. E o vereador preocupado com gancho em banheiro de mulher. Falei, eu vou discutir a matéria. São aqueles cabides para colocar bolsa. Bolsa, Sim. Você tem 10 minutos para discutir. Eu subi e falei, olha, eu sou professora, gostaria de fazer um exercício com vocês. Vocês são mulheres, vocês têm a sua bolsa, vocês vão no shopping, você está com uma criança e aí você tem a bolsa da criança. Então você tem a sua bolsa, a bolsa da criança e a criança. Aí você compra alguma coisa no shopping. Então você tem a sua bolsa, a bolsa da criança, a criança e uma sacola. E vai para o banheiro. No Brasil é cultural a mulher não sentar no vaso sanitário, eu não sei de onde tiraram isso. Na minha casa, os meninos sentavam, né, para as meninas não correrem risco de sentar em vaso molhado. Mas aqui no Brasil as pessoas não sentam. Aí a mulher fica semi-flexionada, com medo de sujar a calça, porque o chão já está todo molhado, aí ela segura a calça, ou a saia, ou o que for,
e aí tem a criança, tem a bolsa, aí roda para um lado, roda para o outro. Olha que simples. Geralmente a bolsa vai no chão mesmo, porque não tem lugar, chão, né? Você põe no ganchinho, acabou o problema. Olha como era simples. Aí o projeto foi aprovado por unanimidade. Mas se eu não estivesse lá para fazer essa reflexão, essa discussão, ele seria arquivado. Claro. Então é uma coisa tão absurda. E você vê no Japão hoje... E são coisas simples, que não muito vão dar simples. gasto nenhum, porque o próprio local, a instituição privada, o shopping, põe, né? Porque aí, no caso, vira lei, ele que vai arcar com prejuízo. As pessoas resistem, né? Mas que absurdo! Agora, depois que vê o benefício, nossa, hoje você vai em restaurantes, em shoppings, que você já tem uma bancada, já facilitou a vida da mulher, né? Essa maneira que você faz com que as pessoas pensem de outra forma, igual você conseguiu fazer com que os vereadores, né? Às vezes nem são machistas, Se mas colocasse no lugar. Se colocar no lugar, isso é um presente, né? Talvez até de Deus também, porque não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Mudar de forma diplomática, de forma delicada, a maneira de outros pensar e fazer com que uma lei aprove, né? Assim, eu acho que a nossa função, né, é tentar fazer com que a pessoa venha para o seu chão, né? Venha para a sua realidade. E a realidade da mulher é completamente diferente da realidade do homem. Somos iguais, mas somos muito diferentes em necessidades, né? Emoção, não de forma força, de ver. Né? Força somos idênticos, mas essa questão mesmo das diferenças, né? Das necessidades. Cristina, é muita coisa para contar, né? A gente já está meio que tendo que entregar o programa, mas assim, eu gostaria que você falasse, assim, né? Para quem está nos assistindo, né? Uma mensagem mesmo de vida profissional e vida política, do que aconteceu com você e do que te faz todo dia acordar, olhar para o sol e falar, pronto, estou indo trabalhar e é mais um dia que eu enfrento com muito prazer e alegria. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é: confie em você. Confie em você, confie no seu potencial, você é capaz, acredite em você. Né? Se de manhã você acordar, se arrumar, olhar no espelho e achar que tá bom, segue a luz, porque essa desconstrução também é feita com a gente. Ah, seu cabelo não tá bom, sua roupa não tá boa, a cor não combinou. Não dá bola para isso. Confie em você, siga a sua intuição, busque qualificação, mas essencialmente acredite que você pode. Nós podemos, né? É assim que a gente vai fazer a grande transformação pessoal, familiar e social, né? É valorizando quem você é. E, se possível, entrar na política, né? A gente está precisando. Mas isso para mim é sempre um convite aberto. E façam aí a inscrição do RAPS, façam o processo de avaliação. Você vai estar muito mais preparada para fazer essa caminhada, porque pedir voto não é fácil, se candidatar não é fácil. E o mandato não é fácil, né? Então tudo aí tem... uma árdua caminhada, mas fantástica, prazerosa, e a sensação de poder fazer alguma coisa coletivamente, isso é impagável. Cristina, muito obrigada pela sua entrevista, por ter conhecido um pouco mais da sua vida, né? Uma história incrível, que é exemplo para todos nós, e é esse o intuito mesmo, gente, do programa Alego Mulher, conhecer pessoas incríveis que nos motivem e que são exemplo para a gente continuar nessa jornada maravilhosa que é a vida, né? Que é o presente que Deus deu pra gente. Cristina tá viva, graças a Deus, depois disso tudo que passou. E tem muitos projetos, ela não para. E é isso mesmo, a gente torce para que você continue sendo essa vereadora maravilhosa, quem sabe deputada, prefeita, né? E torcendo mesmo, porque a gente acredita no seu trabalho e acredita em você como mulher também. Muito obrigada. Luciana, obrigada. Foi um prazer você aqui na minha casa. E deixa um beijo aí para todo mundo e vamos lá. Estamos no Gabinete 2, Câmara Municipal de Goiânia, com uma equipe pronta para te atender, pronta para te orientar e pronta para te acolher. Tá certo. Muito obrigada. E obrigada a você também, que esteve com a gente esse tempo todo. Continue conosco pelo canal 8 da NET ou pelo 61.2 e, é claro, nossas redes sociais. E até o próximo Alego Mulher.